sinceramente. E nem estou apresentando toda a equipe. Estou apresentando duas pessoas que, na minha opinião, têm muita respeitabilidade da sociedade em geral e do mercado em particular. Agora, eu não posso... eu fui convidado para ser ministro da Fazenda do Brasil, né? Então, eu preciso pensar o país. Quando eu falo, eu tenho que resolver o problema sem tirar o pobre do orçamento, eu não sei se essa segunda parte muita gente concorda. Eu concordo, por isso que eu vim para um governo que tem esse princípio de que o pobre tem que estar no orçamento. Ele tem que se ver representado, até porque é ele que paga impostos. A gente sabe que é no consumo que se tributa no Brasil. Então, como é que você vai tirar quem paga? O verdadeiro contribuinte, você tira dos serviços sociais, né, de educação, saúde, etc., dos direitos sociais. Então, sinceramente, eu não vejo, posso estar enganado, porque não conheço exatamente o mercado, mas eu não acho que o nome do Galípolo e do Beca sejam nomes que não tenham respeito, né? Uma coisa é concordar, outra coisa é o respeito como pessoas tecnicamente qualificadas para estarem nessa posição. O planejamento, isso é uma coisa... Assim, o planejamento vai ser desmembrado da Fazenda, nós voltaremos a ter planejamento e MIDIC. E essa é uma outra coisa, uma outra etapa interessante, porque nós vamos ter a equipe do planejamento e a equipe do MIDIC também. Então, isso pode definir um padrão de relacionamento e de trabalho mais interessante do que tudo concentrado nas mãos de uma pessoa só. Eu, pessoalmente, acho um modelo melhor, um modelo em que você tem ali um ministro do planejamento que possa colaborar com ideias, com a equipe, porque você tem também uma forte intenção de criar consensos ou de levar para o presidente da República cenários em que ele possa arbitrar o melhor caminho a tomar, né? O presidente Lula é muito participativo, né, no que diz respeito à economia, e é uma pessoa... Eu fui da área econômica do governo dele durante um ano, e posso assegurar que é uma pessoa que não terceiriza responsabilidades, é uma pessoa que assume responsabilidades pela condução do país. Bom, eu queria reforçar o pedido de uma pergunta só por repórter, tá? Olá, Célia Frouf, da Agência Estado Broadcast. O senhor falou muito aqui sobre crédito, inclusive na campanha a gente ouviu falar do programa Desenrola, que é uma outra vertente para crédito. Eu queria saber se há a intenção de o PT voltar a usar bancos públicos, como já fez no passado, para ter uma concorrência no mercado e baixar as taxas de juros da ponta ao consumidor. E, junto com isso, é uma mesma pergunta, porque isso provavelmente precisa dos nomes dos presidentes de bancos. Queria saber como é que está essa discussão. Tá. Bom, isso, os nomes estão sendo escolhidos pelo próprio presidente Lula, dos bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil. E, em relação à sua pergunta, eu diria o seguinte: o mundo mudou muito de 2003 para cá, sobretudo no que diz respeito à tecnologia. Você tem players hoje no mercado que você não tinha 20 anos atrás. Você tem uma regulação prosperando no mundo todo que não existia. Hoje, existem bancos fortes que praticamente não têm agência. Então, tem uma plataforma hoje, você pode trabalhar no sentido de garantir mais concorrência, mais flexibilidade, a partir de instrumentos tecnológicos que não estavam disponíveis, né? Isso veio avançando, né, ao longo de governos, né? Você teve TED, depois você teve PIX. Amanhã você pode ter PIX parcelado, você pode ter sistema de crédito pelo PIX, você pode ter muita coisa acontecendo. Isso tudo tende, com os rigores da autoridade regulatória, que é o Banco Central, você pode ter uma profusão hoje de agentes que vão ajudar a democratizar o crédito, fortalecer a concorrência e fazer a taxa de juros para o tomador final cair, os spreads caírem e assim por diante. Então, nós temos... A agenda é outra, na minha opinião. Agora, sem prejuízo, né, da ação do Banco do Brasil e da Caixa, que são importantes instrumentos, né? Pega o crédito
agrícola. Qual a porcentagem disso que está no Banco do Brasil? É muito grande. Você tem aí uma carteira de centenas de bilhões de reais em crédito agrícola. São carteiras importantes. O Banco do Brasil tem um conhecimento sobre a produção agrícola no Brasil que nenhum outro banco tem. Então, eles são importantes. A Caixa Econômica tem papel fundamental em programas sociais. A questão da gestão do FGTS, do Minha Casa Minha Vida, tudo isso tem muita importância. Mas, em relação à democratização do crédito, eu considero que nós vamos poder contar com um mundo novo que nos ajuda a garantir mais concorrência e queda dos spreads, queda da taxa de juros para o tomador final. Futuro ministro, boa noite. Aqui Ana Flor, da Globo News. Estamos ao vivo na Globo News. Queria lhe perguntar ontem ampliou a incerteza dos mercados o fato de uma possibilidade de mudança na lei das estatais, justamente para poder permitir indicações políticas. A gente sabe que isso também é do interesse de aliados do governo, poderia ser do governo. Queria lhe ouvir sobre isso. E uma dúvida também, o senhor fala sobre enviar um projeto de âncora fiscal para o Congresso. Já está no Congresso, por exemplo, todo um plano de corte de benefícios tributários, só que uma vez chegou lá, está na gaveta e não sai. Qual seria o empenho do governo em aprovar uma âncora fiscal nova? Olha, eu considero que um arcabouço fiscal novo é imprescindível, né? Uma vez que o atual ele praticamente decaiu, né? Ele não é respeitado já há alguns anos, né? 3 ou 4 anos que ele não é respeitado, e esse ano, que eventualmente ele poderia ser, com o chamado fim da pandemia, que não ocorreu de fato, mas diminuiu o peso, né, do enfrentamento, né, do ponto de vista orçamentário, isso não aconteceu. Então, eu volto ao que eu disse, né? Foram tomadas medidas assodadas, desesperadas, que desorganizaram, né, os programas sociais, desorganizaram as contas públicas, e que hoje nós estamos tendo que enfrentar. Nosso desafio é, o ano que vem, tomar medidas de curto prazo, no sentido de garantir a sustentabilidade das contas públicas, trajetória, né, da dívida, etc., queda da taxa de juros, sobretudo juro futuro, mas nós temos que pensar um médio e longo prazo, porque se ficarmos prisioneiros do curto prazo, nós não vamos entregar para o país o que ele precisa para dar. Hoje os investimentos, às vezes, têm prazo de 20, 30 anos. Você faz uma PPP. Vocês sabem que eu falo muito em PPP. Acredito muito, fui o autor da lei das PPPs no governo federal, quando assessor especial do ministro do Planejamento. O Brasil é um destaque em PPPs, e essa lei ajudou muito a destravar investimentos. Ainda há travas que podem ser superadas, mantendo um ambiente robusto de controle, sem nenhuma irresponsabilidade. Mas há uma ansiedade por investimentos de longo prazo, e nem sempre isso cabe no mercado de capital privado. Nem sempre. Quando cabe, tanto melhor. Não queremos substituir o sistema bancário no financiamento do investimento. Deixa ele andar, porque quanto mais ele andar solto, melhor para o Estado brasileiro. Mas há algum tipo de investimento em que isso exige a participação do Estado, justamente as PPPs. Então, você tem, por exemplo, no campo da mobilidade urbana. Há investimentos, um corredor de ônibus, você consegue fazer com orçamento. Mas se você vai fazer um metrô, nem sempre a conta fecha. Então, você não consegue fazer uma concessão. Em São Paulo, você tem vários casos de linhas de metrô que a conta não fecha com o mercado de capital. A tarifa não paga. Então, a ideia da PPP é exatamente essa. A vantagem dela é que ela passa por um crivo de mercado, porque nenhum parceiro privado vai entrar num projeto ineficiente, a não ser que ele erre, mas daí o empresário errou, não foi o Estado. Ele pode errar, mas é difícil uma pessoa não ser meticulosa no cálculo disso.
E, muitas vezes, falta 5%, falta 10% para fechar uma conta que vai gerar bilhões de investimento e milhares de empregos. É nesse momento que tem cabimento você fazer a parceria. E há inúmeras parcerias. Há muitos modelos de parceria. O Minha Casa Minha Vida, que não é uma PPP, é um modelo de parceria. Por quê? Porque para a população de 0 a 3, você não fecha a conta, ele não tem renda para comprar um imóvel, mesmo do Minha Casa Minha Vida. Mas com um subsídio bem calibrado, você consegue, em parceria com estados e municípios, prover a população de baixa renda com casa própria. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado para não virar panaceia, a gente saber, né, calculadamente o que fazer, como fazer, e o setor privado é imprescindível, porque o setor privado ajuda o Estado a não errar, sobretudo quando ele está em parceria conosco. Essa questão que você coloca, ela tem que passar por uma revisão. E por dentro da reforma tributária é até mais fácil você fazer uma política mais justa do ponto de vista tributário. Lembrando que, sim, há especificidades a serem consideradas, né? Fala-se sempre, né, da questão da Zona Franca de Manaus, que é uma questão ali que tem uma especificidade que é um território de 5 milhões de quilômetros quadrados, mais da metade do território nacional, e que você tem ali... Bom, tem que ser considerado, tem questões políticas sensíveis a serem consideradas, sim, mas há uma série de questões que precisam ser revistas, como você, né, colocou implicitamente na tua pergunta. E isso, se você faz isso, se você não faz caso a caso, mas faz num plano geral de voo, atendendo aquilo que a sociedade como um todo entende que é correto, né, você não vai produzir o menor número de distorções possível e vai fazer com que a eficiência da economia melhore muito. Você vai colocar... as pessoas vão buscar instalar as suas plantas em lugares adequados para baixar custo, vão ter uma série de questões que vão se mexer automaticamente a partir do momento que você tem regras claras e boas para o desenvolvimento da sociedade e para a eficiência econômica. Ministro. Eu não estou participando das discussões e nem sei se elas estão ocorrendo, para ser bem honesto com vocês. Como eu estou há pouco tempo anunciado e tenho que montar a equipe, porque a equipe da Fazenda ela não tem tempo. Ela, dia 2 de janeiro, ela tem mesa no Tesouro Nacional, tem Receita Federal, tem PGFN, tem uma série de coisas que, dia 2, tem que estar funcionando como funciona hoje, com uma equipe nova. Então, eu realmente, desde o anúncio do meu nome, eu estou trabalhando intensamente na composição da equipe, eu estou fazendo muitas reuniões, muitas entrevistas, para que a gente tenha uma equipe o mais rapidamente possível definida, porque os nomes têm que passar pela Casa Civil, tem todo um procedimento burocrático, não é uma simples nomeação, você tem que ter um escrutínio a ser feito formal, né, para que a nomeação aconteça. Então, eu estou muito envolvido nesse momento agora com isso, e eu quero ver se eu termino, até o final da semana, começo da semana que vem, o quadro de primeiro escalão do Ministério. E aí a gente desdobra a equipe com mais tranquilidade depois. Ministro, Fábio Graner, do Jota. Aqui. Minha pergunta, o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, fechou ontem o relatório dele, incorporando já a PEC da transição, e ali apresenta-se um déficit de 231 bilhões de reais para o ano que vem, que reverte, além da magnitude ser bastante alta, ele reverte 2 anos de superávit. Eu pergunto ao senhor se a gente deve esperar um aumento de carga tributária para reduzir esse déficit já no ano que vem, e quando o senhor vislumbra que o Brasil possa voltar a ter superávites primários consistentes, a partir de que ano, dentro da sua gestão, a gente pode vislumbrar superávites primários no setor público e no governo central? Olha, a primeira providência que eu vou tomar no começo do ano é reestimar a receita, que, na minha opinião, não tive ainda o tempo necessário para me debruçar sobre a peça. Está subestimada. Então, a primeira providência é me debruçar sobre a estimativa de receita. Se, porventura,
o diagnóstico preliminar que nós fizemos estiver correto, né, de que a receita está subestimada, nós vamos aí pensar, a partir do recálculo da estimativa, nas providências que nós vamos tomar já para o ano que vem. Então, nós vamos tomar as providências necessárias. Conforme eu te falei, a farra eleitoral custou caro, né, ao país, mas nós vamos conseguir endereçar esse assunto e recolocar as variáveis macroeconômicas numa trajetória adequada. Nós vamos trabalhar para isso. Olha, eu vou poder te responder em janeiro. Eu vou poder te responder em janeiro quando vai voltar, porque eu vou fazer o que for necessário. Nós vamos ter uma central de custo, nós vamos fazer o trabalho que tiver que ser feito em todas as áreas, de contratação, de licitação, de contratos. Vamos fazer toda a força para cortar o supérfluo, né, para ajustar os contratos, para ajustar as despesas, mas eu tenho que fazer isso com a reestimativa de receita que a minha equipe vai fazer. Oi, ministro Bernardo Caran, da Reuters. Eu sei que tem muita coisa ainda em elaboração, mas alguns membros da comissão já vêm pincelando ideias e diretrizes. O senhor tem em mente já quais seriam as linhas do que pode vir a ser um arcabouço fiscal, se uma âncora de dívida, se é necessário uma regra de gasto especificamente? E no fiscal, qual a sua posição sobre desoneração de combustíveis? Olha, em relação ao arcabouço fiscal, nós estamos recebendo propostas, né? Uma delas, inclusive, do grupo de transição, né? Os 4 economistas que compuseram o grupo de transição estão apresentando um arcabouço fiscal. E isso vai ser levado em consideração, né? Governo de transição é governo de transição, mas o Tesouro Nacional fez uma proposta, esse grupo fez uma proposta, e eu entendo que nós temos um prazo. Você vê que o próximo Congresso assume em fevereiro, né? Então, nós temos aí algum tempo para nos debruçarmos sobre essa proposta e validarmos ela com o presidente da República, né? O presidente da República não tomou conhecimento das propostas que foram oferecidas. Então, nós vamos elaborar uma proposta para o presidente, submeter ao governo como um todo, porque isso vai afetar todos os ministérios, vai afetar a sociedade brasileira. Vamos explicar os benefícios da proposta que nós fizermos e encaminhar ao Congresso Nacional. A PEC ela tem um prazo de alguns meses para a gente apresentar o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal. Eu não pretendo usar o prazo que está lá. Isso eu posso te assegurar. Não pretendo usar o prazo da PEC. Eu vou tentar entregar o quanto antes, porque eu entendo que isso vai fortalecer o debate sobre reforma tributária. Então, uma coisa tem sinergia com a outra, nós podemos avançar no primeiro semestre. Para avançar no primeiro semestre, eu preciso encaminhar para o Congresso com alguma antecedência. Então, eu vou dar uma olhada no relatório do orçamento, né, que foi apresentado agora, e temos que esperar também a decisão sobre a PEC da transição. Tem decisões que têm pressupostos, né? Tem pressupostos. E 2 dos pressupostos dessa decisão é justamente o déficit fiscal e a tramitação da PEC. Se eu não tiver essas 2 leis na mão, eu não tenho como tomar uma decisão a respeito, nem sugerir uma decisão para o presidente da República. Então, eu preciso da PEC aprovada, do orçamento aprovado, e aí eu levo a consideração do presidente. Olha, eu acho que, primeiro, tem uma outra questão que é a decisão do Supremo em relação ao ICMS dos estados. Você vê que tem muita variável em jogo, né, que decisões que estão sendo tomadas agora. Então, nós estamos no dia
13 hoje, 14, não sei. 13. Então, nós temos um tempo aí, provavelmente de uma semana, em que nós vamos saber qual é a realidade do ano de 2023, que é a peça orçamentária e a PEC da transição. E eu vou olhar para esses números, vou olhar o que o Congresso aprovou na PEC da transição e quais são as projeções do orçamento de 2023 para levar ao presidente uma definição do que fazer. Oi, ministro. Boa noite. André Espelho, do New York Times. Aqui na frente, ministro. Eu não estou... Aqui. Está uma luz aqui. Eu não... Em janeiro tem Fórum Econômico Mundial e um dos temas que devem ser abordados, devem ser prioridade do Fórum Econômico é clima, meio ambiente e economia verde. Eu queria saber qual que é o nível de prioridade que a sua gestão vai dedicar a esse tema e quais são as ideias que o senhor já tem para essa área da economia verde, dos projetos de crescimento verde. E queria também saber se o senhor já sabe mais ou menos qual vai ser a delegação que vai para a Suíça. Não discuti isso ainda com o presidente Lula. Vou discutir a conveniência não sei se ele vai, tenho que discutir com ele. Agora, tanto o programa de governo do presidente quanto o meu no governo do Estado de São Paulo tem um capítulo específico sobre transição ecológica. Não é? Então, quem quiser saber o nosso pensamento a respeito disso, basta ler os compromissos que nós assumimos, tanto ele quanto eu, na agenda ambiental. Né? A própria reaproximação com a Marina Silva, tudo isso tem um sentido, a ida do presidente à COP27, a maneira como ele foi recepcionado, o desejo dos chefes de Estado imediatamente dialogarem com o Lula a agenda ambiental. Praticamente todas as grandes economias já estão agendando o presidente Lula encontros no primeiro semestre do ano que vem. Primeiro item de pauta é a questão ambiental e os investimentos estrangeiros no Brasil. O presidente Lula pode ter uma grande capacidade de atração de investimento externo no Brasil. Grande, sobretudo, se nós tivermos o compromisso com o meio ambiente, que isolou o Brasil. Essa questão isolou o Brasil do resto do mundo. Não é pouca coisa o presidente Lula ter ganhado as eleições no âmbito dos não-residentes. Pela primeira vez isso aconteceu. Os não-residentes votaram majoritariamente no presidente Lula, porque a nossa imagem no exterior estava absolutamente degradada. Absolutamente degradada. Houve um alívio internacional pela importância da economia brasileira, do ponto de vista da geração de energia limpa, das novas tecnologias, do motor híbrido flex, do hidrogênio verde, do parque eólico do Rio Grande do Norte, das placas fotovoltaicas em fazendas enormes do interior de São Paulo, interior de Minas. Essa é a agenda que está na ordem do dia. E eu penso que, se nós fizermos bom uso do prestígio internacional do presidente Lula, nós vamos, e a credibilidade que ele tem em relação aos compromissos internacionais que ele assume, nós podemos atrair muito investimento para o Brasil. Isso pode dinamizar o crescimento dos próximos anos. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Oi? Eu, pessoalmente, era candidato ao governo do Estado de São Paulo, mas eu vou me debruçar sobre isso com a equipe para a gente fazer. Tem muita coisa no âmbito da recuperação de áreas degradadas. Nós temos 30 milhões de hectares degradados no Brasil. Eu já recebi indicações lá no Egito de investidores estrangeiros que querem investir na recuperação dessas áreas. Nós já sabemos que não precisamos desmatar nada para garantir aumento da produção do agronegócio ou da agricultura familiar, nada disso. Nós temos terra nua e degradada que pode ser recuperada e colocada à disposição dos produtores. Para isso, vai precisar ter investimento nacional e estrangeiro, e o ambiente de negócio não poderia ser melhor para essa finalidade. Valeu. Ministro, boa noite. Débora Bergamasco, do SBT. Eu vou responder mais duas perguntas, a da Débora e mais uma, a última. Obrigada. Obrigado a você.
Em uma coletiva na semana passada, o economista Antônio Corrêa de Lacerda, ele falou que Lula tinha falado, né, que a política econômica não vai ser do ministro da Fazenda, vai ser uma política econômica desenvolvida assim pelo governo, ao contrário do que é no atual governo de Jair Bolsonaro, e que seria uma política econômica discutida e executada pela Fazenda, Planejamento e MDIC. Eu queria saber se o senhor conversou sobre isso com o presidente Lula, se ele falou sobre essa orientação, o que o senhor acha, né, dessas decisões, aí, dessas atuações nesse trio de ministérios. E eu queria saber também o que o senhor conversou reservadamente com Paulo Guedes hoje no almoço, na reunião. Não, sempre quando você vai fazer uma reunião com a equipe, você prepara a reunião antes. Qual a pauta, qual a agenda, como nós vamos nos apresentar, qual é o objetivo da reunião. Então, ali foi uma fala muito rápida, sei lá, 15, 20 minutos, antes de subir para a reunião e encontrar todo mundo. Eu senti um clima, como na primeira reunião, um clima ótimo. Está sendo feita a transição que é prevista em lei ser feita, sabe? Com cordialidade, com transparência. Até aqui, eu quero dizer, já elogiei, elogio de novo. Reuniões em ambiente republicano. Né? Temos um país para tocar. Espera a mesma coisa do Banco Central, a julgar pela maneira como o presidente Roberto Campos Neto nos recebeu. Clima, todo mundo sabendo do que está falando, não tem nenhum desavisado na reunião, todo mundo sabe quais são os desafios que estão colocados, e a melhor coisa do mundo é quando você sabe o desafio que você vai enfrentar. Você sabe o real problema que você tem a enfrentar. E, obviamente, tem protocolos que precisam ser respeitados, né? Tem coisas que são faladas reservadamente. Agora, eu falo aquilo que eu acho para vocês. Quando eu falo que nós damos uma lambança eleitoral que precisa ser corrigida, é uma opinião pessoal minha, compartilhada por 90% dos economistas sérios desse país. É uma lambança. Então, vamos corrigir, vamos adequar e vamos, além de corrigir o que foi feito de errado, fazer o que não foi feito de certo. Se a gente fizer essas duas coisas, o Brasil retoma. Economia grande, pujante, a liderança extraordinária na presidência da República, homem respeitado no mundo inteiro, desejo de parceria do mundo com o Brasil, né? E essa coisa do chamado nervosismo de mercado passa logo, vamos passar um Natal bom, um Novo bom, e pensar no futuro, né, e no progresso do Brasil. Eu não entendo muito bem essa colocação, porque, na verdade, os ministérios têm que trabalhar todos em... Por que você vai excluir o Ministério do Desenvolvimento Social da política econômica? Por que você vai excluir a Casa Civil da política econômica? Por que você vai excluir os outros ministérios, o Ministério de Gestão da política econômica? Isso é um grupo de pessoas. Não existe o dono da verdade em política econômica. Não é? Não vejo dessa forma. Eu não acho que política econômica é atribuição exclusiva de economista. Eu acho que você tem um projeto, você tem parceiros, você tem a percepção na ponta do que está acontecendo e você vai buscar as soluções para esse projeto. Mas eu me sinto muito bem na convivência com esses companheiros que estão sendo anunciados e, mais ainda, a confiança no presidente Lula e na confiança que ele deposita em mim. Ministro, Adriana Fernandes, do Estadão. Eu queria ouvi-lo sobre a PEC. Queria saber uma expectativa que o senhor, no mercado, que o senhor ainda possa trabalhar para desidratar um pouco essa PEC, porque o mercado vê insegurança com a sustentabilidade da dívida. Queria saber o que o senhor pode falar sobre isso. E também queria ouvir umas poucas palavras, por causa do tempo, do seu indicado ao secretário executivo, que será o número 2, né, do Ministério. Você quer me ouvir sobre ele ou quer ouvir ele? Não, eu queria ouvir um pouco.
Porque o senhor pouco falou sobre as suas indicações, né? O senhor falou um pouco do API, não falou as razões que levaram à indicação do Galípolo e como que ele pode, o papel dele na sua equipe. Afinal, essa entrevista foi um pouco para mostrar a sua equipe nova. Tá bem. Bom, o Galípolo é uma pessoa de quem eu me aproximei pouco mais de um ano e tivemos uma interação muito importante ao longo da campanha do presidente Lula, e eu me identifiquei com a visão de mundo dele a ponto de indicá-lo como número 2. Ele é vice-ministro, ou seja, na minha ausência, ele fala por mim. Ele coordena a equipe e eu tenho uma visão de conjunto muito parecida com a do Galípolo. Essa visão de conjunto é muito importante, né? Porque é o norte do governo, é para onde você vai dirigir as atenções e as prioridades. Então, para mim, ter uma pessoa, um economista com formação, com prática, com vivência, mas com determinados compromissos nos quais eu acredito e dediquei minha vida, é muito importante, né? Ele é o vice-ministro, portanto, o papel dele é ser minha voz dentro do Ministério todo o tempo, né? E colaborar com a equipe da melhor maneira. Ajudar, inclusive, a compor a equipe. Né? A gente está fazendo muita coisa juntos, fazendo avaliações conjuntas. Acabei de passar no presidente Lula, que já gostava muito dele, agora mais ainda, para consolidar e sedimentar essa aliança em proveito do seu governo. Sobre a PEC, o que a grupo de transição compreendeu, né? O que eu recebi quando eu cheguei? Porque quando eu cheguei, essa PEC já estava sendo formatada. Vamos nos lembrar que eu estou há 2 semanas apenas acompanhando o governo de transição. Foi depois do Egito, onde eu fui convidado para ser ministro da Fazenda. Então, depois do Egito, com o convite do Lula, que foi anunciado depois, mas o Lula falou, olha, se envolva com a economia, porque você vai ser o ministro da Fazenda. E aí eu comecei com muita discrição, até porque o anúncio não tinha sido feito, eu comecei com muita discrição a me apropriar do que estava sendo encaminhado. Só fui finalmente indicado, né, publicamente na sexta-feira. Então, nós estamos falando de 4 dias. Eu não podia nem convidar ninguém, porque eu estaria me indicando para a pessoa que eu convidei, eu não tinha um compromisso do presidente Lula de aguardar a sua decisão sobre o anúncio. Então, há 4 dias eu estou, vamos dizer assim, com a autoridade necessária para falar em nome do governo de transição na área econômica. A equipe econômica da transição fez uma conta. Qual é o orçamento de 2023 que tem que ser aprovado para que o presidente Lula tenha, no seu primeiro ano de governo, o mesmo valor que teve o Bolsonaro no seu último ano de governo, despesa como proporção do PIB. Ok? É um conceito bastante simples de entender, né? Por quê? Porque o presidente Bolsonaro autorizou uma série de despesas no meio do ano, né, em função do calendário eleitoral. Quando você anualiza isso, você tem que dobrar. E veja que, com tudo isso, o governo não conseguirá fechar 2022 sem a aprovação da PEC. Então, se nós temos que contar a verdade para a sociedade. Porque número, não tem fake news em torno de número. Eu falava aqui da fila do INSS. O desespero bateu, tiraram os filtros todos, que eram meticulosamente observados para a entrada de um beneficiário da Previdência, os filtros foram removidos e entrou todo mundo, às vésperas da eleição. Anualiza a despesa, dá 16 bi. E por aí vai. Auxílio Brasil, Previdência, tudo isso. Então, quando você faz um orçamento igual ao desse ano, como proporção do PIB, você já vai ter que fazer acomodação de muita coisa que não estava prevista.
Então, e isso dá 150 bilhões. Só para que vocês tenham uma ideia. Hã? Como proporção do PIB, não. Depende. Bom, 0,1, talvez. Mas estou dizendo, é o mesmo valor. É um valor para manter os benefícios de quem foi, digamos assim, afetado por decisões eleitoreiras de última hora. Essa que é a verdade. Então, se a gente não levar em consideração isso, eu não estou aqui querendo fazer herança... Eu não entro nessa. Não estou falando de herança bendita, maldita, eu não vou entrar nessa. Eu estou falando uma real. Vocês todos cobriram o que aconteceu no meio do ano, em meio ao processo eleitoral. Nós temos um problema, nós temos um desafio a enfrentar. E o que eu estou me colocando aqui à disposição de fazer é enfrentar esse desafio. E equilibrar essas contas sem expulsar o pobre do orçamento. Ao contrário, fortalecendo o nosso compromisso com a camada que foi prejudicada, né, por esse modelo econômico. É isso. Não. Conforme eu te falei, quando eu cheguei, a PEC já tinha sido apresentada. Aliás, eu soube pelo jornal, porque eu tinha sido convidado no Egito com o compromisso de que ia aguardar o momento mais oportuno, segundo o presidente, de anunciar meu nome. Então, quando voltei do Egito, me apropriei do que estava acontecendo. E esses 4 economistas, Pércio, André, Guilherme e Nelson, pessoas que passaram pelo Estado brasileiro, né, com exceção do Guilherme, mas um foi ministro, outro foi presidente do Banco Central, outro foi... Fizeram assim, olha, não é razoável que o próximo presidente, com todos os compromissos assumidos no meio do ano, possa gerenciar um orçamento menor em 2023 do que o de 2022. Então, é isso. É disso que se trata. E aí, esse ajuste fino, ele está sendo feito pelo Congresso. Ele está sendo pensado. Essas questões estão sendo levadas em consideração. E aí nós vamos ver qual é a decisão final, porque, sendo uma PEC, nem passa pelo presidente da República, ela é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem uma lógica nessa PEC para dar sustento, e um compromisso do governo que eu estou empenhando, de que eu vou enfrentar o problema. Nós estamos herdando um problema e nós vamos enfrentar o problema, que é o de responsabilidade sem exclusão. É isso. É uma fórmula difícil? É, mas nós estamos assumindo esse desafio. Eu não teria aceitado o cargo se não fosse para fazer isso. Eu acredito que a gente tenha que fazer isso. E eu vou fazer isso enquanto eu estiver no cargo. Vou obstinadamente buscar esse resultado. Ajustar as contas sem penalizar a população que foi incorporada de última hora a esses programas. É isso. Tá bem? Boa noite, gente. Pois não. Olha, eu não estou sabendo desse caso, estou tomando aqui pelo valor de face a sua fala. Eu quero dizer o seguinte, como princípio, eu acho que um governo que não foi eleito deveria consultar o governo eleito sobre qualquer decisão. Qualquer decisão. Sobretudo decisões importantes, né? Não as decisões ordinárias do dia a dia para manter a máquina funcionando, mas essas questões mais cruciais, licitações, venda de patrimônio, tudo isso poderia ser objeto de uma discussão. E se o governo eleito entende que não é o caso, né, ele deveria ser atendido. É o que eu faria, é o que eu fiz, aliás. Quando eu era prefeito de São Paulo, eu não ganhei a eleição e agi da maneira mais republicana com o meu adversário que ganhou as eleições. Da maneira mais republicana, a ponto de ser elogiado na posse. Maneira transparente, republicana, sem aproveitar os últimos minutos, sabe?
É uma coisa que não é boa para o país. É um mau exemplo. Acho que o governo tem que consultar, tem que falar. Isso que é procedimento democrático. Agora, aquilo que houver acordo, toca, para não perder nenhum dia. É assim, na minha opinião, que se deve fazer. E eu não estou falando por hipótese, é assim que eu agi. Então, faria a mesma coisa. Então, acho errado não seguir esse protocolo. Boa noite, gente. Tudo de bom.